Oi, gente. Esse vídeo é sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol e a probabilidade de cada time ser campeão. Sempre fiquei pensando como que eles calculavam essa probabilidade. Resolvi encontrar um jeito. Quer dizer, não só de ser campeão, né? Em que lugar vai ficar cada time. A gente poder calcular em que lugar vai ficar cada time. Eu vou mostrar o programa em Python. Quem quiser apenas vai estar na descrição, né? O download. Então é só pegar e dar o download na descrição. Quem tiver vontade, eu vou agora dar uma explicaçãozinha básica como é que foi feito para gerar na prática essa planilha aqui. Então essa planilha mostra as chances de cada time ficar em qual colocação no momento atual. Então, por exemplo, quer dizer, o meu time, que é o Fluminense, né, o melhor time, segundo Nelson Rodrigues, de todos os tempos, e se disserem que os fatos não comprovam, pior para os fatos. Então ele tem uma chance de 25,8%, né, de ficar em sexto lugar e 23% de ficar em sétimo lugar. E aí tem a chance de ele ser campeão é virtualmente zero, né? A chance de ser vice-campeão é 0,03%, ou seja, quase nenhuma. E aí tem a chance de ficar em cada colocação no momento atual. Pelo menos eu sei que não vai ser mais rebaixado, né? Bom, os candidatos mais importantes agora, né, que são Flamengo e Palmeiras. O Flamengo, quando eu estou fazendo esse vídeo, acabou de vencer o seu rival, o Palmeiras. Então ele está com 46% de chance de ser campeão, mas o Palmeiras ainda tem uma chance maior, 51%. Esse restinho aqui está lá no Cruzeiro, está lá à esquerda no Cruzeiro, depois se quiser olhar. E a chance dele ficar em segundo lugar é praticamente a mesma, e o Palmeiras é um pouco menor. Então a gente pode praticamente cravar que esses dois times serão o primeiro e o segundo colocados do campeonato. Dito isso, vou fechar aqui e vamos ao programa para quem tiver curiosidade. Quem quiser apenas dar download, é só ir lá e dar download. Vai estar na descrição o link para fazer download do programa e gerar essa planilha aqui. Bom, eu vou apagar inclusive essas planilhas, né? Porque ele gera duas planilhas em Excel para que a gente possa gerar novamente. E aqui está o programa. Vou começar rodando ele e aí eu vou parando para mostrar como é que isso foi feito, tá? Então, basicamente, dá para abrir um pouco mais, sim. Então, primeiro criei só para armazenar os jogos que estão faltando ainda, né? Porque o campeonato não acabou, então tem jogos que não são realizados. Mas isso aqui é só uma lista, tá? Ele cria um objeto lista, uma lista. Então eu vou passar, porque depois a gente vai voltar a ele. Vamos lá. E aí, a primeira coisa vai ser pegar os times. Aliás, eu até fiz um roteiro, vamos seguir esse roteiro, é melhor, tá? Então, a primeira coisa a gente praticamente vai ser essa, a gente vai listar os times, porque a cada ano a gente vai ter um grupo diferente de times, que alguns são rebaixados e outros são promovidos, então seria legal fazer um programa genérico. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar os times. E como? A gente vai lá na internet e dá baixa nesses times. Então, lá em cima estão essas variáveis fixas, o ano eu botei 2025, tá? E aqui a gente vai criar, né, um objeto time, que está aqui, ok? A gente já pega, eu achei uma página com esses dados, e aí ele vai basicamente criar essa URL, né, esse endereço, para que a gente possa pegar esses dados aqui. Ele vai começar a pegar, vai pegar os times aqui. Então tem uma rotina para pegar os times. Deixa eu fechar isso aqui, né? Vai pegar os times e dentro dela tem a rotina, pega um time. E a gente vai preparar os dados que esse time vai ter. Então ele vai ter as partidas como mandante, as vitórias como mandante, que faz diferença. Dá para ver que o time, quando é mandante, ele tem uma chance maior de vencer, e é isso que a gente vai ter que ver nas nossas probabilidades. E assim por diante. Empate no final, quantos pontos o time está. Então aqui
ele vai criar, né, o dicionário de times e vai pegar a primeira rodada, só para ver quais são os times, tá? E aí ele vai lá na internet, tá? E vai pegar essa URL, que a gente botou 1 no final, né? Aqui, ó, soma 1, porque é a primeira rodada, tá? E os dados vêm, né? Os dados vêm na forma de JSON, e aí a gente consegue ver, né? Tudo dos 10 dos 10 confrontos da primeira rodada. Mas por que nos interessa nesses confrontos são os times? Porque aí a gente vai poder pegar a lista de times e aí, gente, tem que saber que, né, tem que pesquisar como é que é esse JSON. Mas eu já fiz isso e a gente sabe que ele tem equipe mandante e aí tem um nome, equipe visitante e aí tem um nome. Então, não tem problema. A gente vai lá e tem aquela rotina, ó, vou entrar na rotina, tá vendo? Tá? Em que ele vai lá e pega e cria esse cara, certo? E aí coloca como equipe mandante nome, né? Aquele o time mandante, né? Depois o time visitante, e assim ele vai criando a lista com todos os times aqui. Com isso, ele criou, desculpa, aqui ele ainda não criou, né? Eles vão acabar com ele, de rodar a rotina, tá? Ele criou a lista dos times, tá? Time por time, está com tudo zerado, claro, né? Então a gente só criou a lista e deixou os dados zerados, porque agora a gente vai ter que preencher esses dados. Então essa vai ser a próxima parte, né? Listamos os times, agora a gente vai baixar os resultados que eles tiveram, né? As vitórias, as derrotas, os empates, tudo. Ok? Então a gente vai rodada a rodada, ver se o time venceu, ver se o time perdeu, ver se o time empatou, se ele era mandante quando ele venceu, se ele era mandante quando ele perdeu, enfim, por aí. E aproveitar também e ir listando os jogos que estão faltando. Tá? Então aqui, ó, a rodada inicial, por quê? Porque eu pensei, a pessoa pode querer não começar na primeira rodada, dizer, o time melhorou a partir da 10ª rodada, então eu vou querer fazer uma extrapolação em função de uma rodada posterior, por exemplo, tá? Mas o ideal assim, a gente pega todas as rodadas, né? Vai ter mais dados. Então vamos lá, rodada 1 no caso, mas isso aí está lá em cima, só mudar a variável constante que faz isso. Tá? Aqui para escrever no terminal a rodada, mas eu ocultei o terminal para ter mais campo de visão. Né? Então vamos lá. A gente chama essa URL, pega essa URL básica e pega a primeira rodada, depois a segunda rodada, depois a terceira rodada, e assim vai. Então, aqui ele vai pegar agora, novamente, a primeira rodada, e novamente os dados, e vai ver quem é o mandante e quem é o visitante. Ok, mandante, primeiro jogo de todos, foi Cruzeiro e Mirassol. Desculpa. Bom, agora a gente tem que saber se essa partida já aconteceu ou se ela não aconteceu. Então, se ela aconteceu, tá, ele tem uma variável dentro chamada placar, mas a gente não quer saber o placar, né? A gente quer saber os dados do jogo, quer saber se houve empate ou se houve a vitória. E aqui a gente sabe que não empatou, na verdade, a gente sabe que o mandante venceu. Se os dois fossem false, né, naquele dados, né, naquele negócio lá, dados desse jogo, se os dois fossem false, a gente saberia que quem ganhou foi o visitante, tá? E aqui a gente vai começar a preencher nossas variáveis. Então, o mandante ganhou? Ganhou. Então, soma 1 nele. Né? Aliás, aqui, desculpa, aqui a gente vai, o mandante jogou esse time, jogou. Soma 1. E aqui a gente vai começar a preencher. E ele não empatou, então vai passar batido. A vitória foi do mandante, então, sim, ele tem uma vitória a mais, ele tem 3 pontos a mais, né? E o time visitante teve uma derrota a mais. E assim, ele vai rodar.
rodada por rodada, e se a partida não aconteceu, eu vou mandar ele continuar até uma partida que não aconteceu, porque aí ele está pegando rodada a rodada, tá? E pegando rodada a rodada, ele está rodando aqui nessa parte, né, o programa, até o momento que ele vai chegar numa rodada que ainda não aconteceu, chegou, tá? Que é o else, a partida ainda não aconteceu. Vai ser, por exemplo, o jogo do Fluminense contra o Ceará, tá? Então, a gente vai colocar isso numa lista de jogos que estão faltando, tá? E essa lista de jogos que estão faltando, ele vai ter o mandante, o visitante e, por enquanto, 3 valores zero. Que valores serão esses, tá? Ele será a chance do mandante vencer, a chance do visitante vencer e a chance de dar empate. Por enquanto, a gente ainda não sabe calcular essas chances, mas em breve saberemos, tá? E pronto. E aí, ele vai seguir. Vamos mandar ele continuar. O que foi aqui, gente? Eu fiz a besta. Que besteira que eu fiz. Bom, vamos lá. Eu sou atrapalhado por fazer vídeo. Não se incomodem. Quem quiser só dar download, ou quem quiser, enfim, vai ver outra coisa melhor do que os vídeos ruins que eu faço. Bom. Então, ele vai continuar. Pronto, até chegar aqui, que ele vai voltar com os jogos que estão faltando. Esses são jogos que ainda não aconteceram, estão preparados para a gente fazer estimativas de probabilidade de quais serão os resultados desses jogos. Vamos prosseguir aqui. Tá? Então, obtivemos os dados faltantes. Agora nós vamos calcular as probabilidades de cada jogo. Qual é a chance no próximo jogo aí? Vamos ver qual vai ser o próximo jogo? Vamos lá. Né? O próximo jogo vai ser Fluminense e Ceará. Qual é a chance do Fluminense vencer? Qual é a chance do Ceará vencer? E qual é a chance de dar empate? Isso eu achei foi o maior problema que eu tive. Como calcular a probabilidade em função dos resultados pregressos de cada time, tanto na sua casa quanto visitando o adversário. Tá? Nesse caso, a gente vai pegar as vitórias como do mandante, do Fluminense, os empates do mandante Fluminense, as derrotas do mandante Fluminense e as do Ceará como visitante. Tanto as vitórias e derrotas, então vamos comparar um com o outro. Tá? Eu acho que o jeito de comparar que eu fiz, eu vou até mostrar a planilha Excel que eu fiz, que foi o jeito que eu achei de fazer essa comparação. Abriu, está aqui. Foi isso. Então, eu coloco os jogos do mandante, às vezes um time jogou mais que o outro, tá? A gente vai desprezar um dos jogos, é o jeito, desprezar um dos jogos. Vamos botar ao lado como o mandante se saiu e como o visitante se saiu, só que reparem, ao contrário. Tá? Então, aqui são as vitórias do mandante. Esse é um exemplo aí qualquer, tá? Foi o jeito que eu encontrei de raciocinar sobre o assunto. Então, digamos, esse time aqui teve 9 vitórias como mandante, depois ele empatou uma vez como mandante e ele teve 3 derrotas como mandante. Esse que é o visitante, ele teve 3 vitórias como visitante, 5 empates como visitante e o resto foram derrotas como visitante. Então, esse é o mandante, esse é o visitante. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai botar lado a lado e dizer assim, esse aqui, vamos começar a comparar. Esse aqui vai ser ponto para o mandante. Tá? Esse cara aqui. Esse aqui vai ser ponto para o mandante. Também ponto para o mandante. Vitória vence no empate. Aqui vai ser empate. Os dois estão iguais. Aqui, quem leva melhor é o visitante. Tem um empate, o outro tem uma derrota. E aqui quem leva melhor, novamente, é o visitante. E é o visitante. E esse aqui a gente vai desprezar. Então, vamos lá. Tá aqui. Então, por exemplo, aqui, tá?
Eu acho que daria até para a gente ver essa rotina, né? Vamos ver se ele vai entrar na rotina, a gente vai enviar para lá, tá? Então vamos lá, o vetor mandante, até botei a pontuação, mas não precisava, tá? O vetor mandante então vão ser o número de vitórias do mandante, foram 9 vitórias, ele vai ganhar 3. O número de empates, o mandante 1, acho até que é aquele caso, e 3 derrotas do mandante. Mesma coisa vale para o visitante, só que é o contrário. Né? Ele vai criar uma tripa, uma lista, onde começa pelas derrotas, depois o empate e depois as derrotas. Então, vamos lá. Aqui, ó, vetor do mandante. Tá vendo? É que nem aquilo lá, ó. Um monte de vitória, depois o empate, depois 2 derrotas. O visitante, as derrotas, os empates e as vitórias desse time como visitante. Não são todos os jogos, só quando ele era visitante, tá? E aí a gente pode fazer, vai fazer as comparações, quer dizer, como eu falei, um tem mais jogos que o outro, então a gente vai pegar o mínimo desses dois aqui, né? Então vai pegar o comprimento dos dois e vai calcular as probabilidades. Vamos começar dizendo que as probabilidades são 0 e vamos simplesmente sair acumulando. Cada vez que um ganha, ele ganha ponto. Cada vez que o outro ganha, ele ganha ponto. Cada vez que tem empate, ó, ali foi empate, o empate ganha ponto. E assim vai. E aí no final, ele vai pegar e dividir isso tudo pela quantidade de jogos. Tá certo? Então, quando ele dividir a quantidade de vitórias pela quantidade de jogos, ele vai te dar uma probabilidade. Tá? Então é 0,69% do time vencer. Agora, a probabilidade do visitante vencer, que nesse caso é menor, obviamente, né? já passou da metade aqui, eu resolvi somar a probabilidade do mandante. Por quê? Eu quero que isso crie faixas. Então a primeira faixa vai de 0 a 0,69. A segunda faixa vai de vai ser o 0,69 mais o 23%, que é a probabilidade do visitante. E a probabilidade de empate é bem pequena, 8%, tá certo? Vai ser a última faixa, tá? Então, aqui, a gente vai fazer o seguinte, os jogos que estão faltando, o primeiro jogo, tá certo? E aí o 2 significa aquele primeiro número, né? Lembra? O primeiro item dessa lista é o time mandante, o segundo item da lista, que é o 1, né, em Python, é o time visitante, o terceiro item da lista, que é 2, 0, 1, 2, é a probabilidade do mandante vencer. A probabilidade do visitante vencer mais a probabilidade do mandante. Por quê? Porque depois a gente vai sortear um número entre 0 e 1. E na faixa que ele cair, vai ser a faixa que a gente vai dizer, o jogo deu bom para o mandante, quem ganhou foi o visitante, ou deu um empate, a depender da faixa que cair. Então, pronto. Agora ele está indo para o segundo jogo, para o terceiro jogo, e assim vai. A gente não vai esperar isso tudo, né? Então vamos prosseguir, vamos mandar ele seguir até aqui, tá certo? Né? E aqui a gente vai começar a fazer as simulações. Tá? Aqui eu coloquei 10 mil jogos. Tá? Esses 10 mil jogos, é uma variável que também está lá no início do programa, uma constante, você pode mudar e tal. E cada time, a gente vai botar resultados para cada time aqui, tá certo? Então, são 20 times, né? E a gente vai colocar os resultados para todos, então nós vamos criar um vetor aí de resultados para esses times. Tá? Aqui. Tá? Então, Cruzeiro, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, tudo zerado, porque a gente ainda não simulou nada, certo? E deixa eu tirar essa parada para ele vir até aqui, onde ele vai colocar todos os resultados possíveis. Então todo mundo está com os resultados zerados. Agora a gente pegou o número de simulações, está lá em cima, 10 mil simulações. Ele vai começar a simular esses jogos, tá? E a primeira coisa que ele vai fazer antes de simular é saber quantos pontos cada time está. Então na primeira simulação ele vem e pega uma pontuação simulada do primeiro time. O primeiro time, o Cruzeiro,
tá? E aí, quer dizer, a gente vai lá, né, nos times que a gente pegou os dados dele e vê quantos pontos ele tem. No momento, ele tem 56 pontos. Então, ele vai partir de 56 pontos. Então, a gente vai criar aqui um vetor com 56 pontos para poder somar os pontos que ele vai ganhando conforme ele joga. A gente vai simulando os campeonatos. Então, vamos até lá. Aqui, eu tenho que pular essa parte, né? Tá aqui. Então tá, essa é a pontuação atual, no momento que eu estou rodando. E agora, para cada jogo faltante, né? Porque tem esses jogos faltantes, só que agora, esses jogos faltantes, repara, a gente tem a probabilidade de cada time vencer um jogo desse, né? Ai, droga. Desculpem, tá? Eu sou ruim mesmo fazer vídeo. Por exemplo, quando é interessante de observar, por exemplo, tem jogo que não tem probabilidade de empate aqui, ó. Santos e Palmeiras não tem probabilidade de empate. Na simulação, a chance do Santos como mandante ganhar é de 38%, a do Palmeiras é de 1 menos 38%, de empatar, babau, não vai empatar nunca, na simulação não vai empatar nunca. Claro que isso é possível fisicamente acontecer, mas diante do histórico, parece um evento improvável. Bahia e Grêmio. Bahia e Grêmio tem a chance do Bahia como mandante ganhar quase 70%. Tá? E o Grêmio vai ter uns 15% de chance de ganhar, ok? E os outros 15% ficam por conta de uma chance de empate. Então, tudo bem. Agora a gente vai fazer com que cada jogo desse aconteça. Tá? Então, vamos lá. Primeiro jogo, mandante, Fluminense, dos que estão faltando. Visitante Ceará, a probabilidade do mandante vencer é 69, a probabilidade do visitante vencer é de 69 a 92 então, e a probabilidade do empate é de 92 a 1. E aí a gente usa um sorteio, né, do Python, né, o random, e vê em que faixa isso cai. Caiu no 93. O 93, se eu não me engano, é empate. É empate. Tá? Então, nesse jogo vai dar empate. Aqui, ó, deu empate, significa que o mandante, que é o Fluminense, e o visitante, que é o Ceará, vão ganhar um pontinho cada um. Vamos lá. E vamos dar uma olhada em quantos pontos esses caras têm, tá? Que é a pontuação simulada. Pontuação simulada, o Fluminense, que tem 41 pontos, ó, iria para 42 pontos. E foi o Ceará, né? E o Ceará, que está com 35, vai para 36 pontos. Gente, é óbvio que um jogo só a gente não está fazendo uma estimativa boa. Por isso que eu botei 10 mil vezes isso. A gente vai fazer 10 mil vezes. Tá? Isso aqui é só, estou rodando uma vez para ver que é isso. Aí ele vai fazer isso para o próximo jogo. O próximo jogo é Sport Flamengo. Sport Flamengo, provavelmente, né, as chances aqui são muito... lanterna contra segundo colocado, enfim, a probabilidade não, é o lanterna, sim, mas mesmo assim, como ele está jogando em casa, ele ainda tem uma chancezinha, ó. Tem 23, agora o Flamengo tem 84, menos 23, que é bem alta a chance, né? Enfim, nesse sorteio, quem ganhou foi o visitante. Então, visitante ganhou 3 pontos, só isso. E assim vamos nós, tá? Até terminar isso tudo, tá? Até pega o campeonato, joga, faz todos eles, tudo, até acabar todas essas simulações, todos os jogos que estão faltando. Quando acabar todos os jogos que estão faltando, deixa eu ter alguma pausa aqui mais, não, vamos lá, vamos continuar rodando. Ele vai ver qual foi a colocação desse campeonato simulado. Tá? Nesse campeonato, o Palmeiras terminou o primeiro com 88, o Flamengo o segundo com 80, o terceiro o Cruzeiro, assim por diante, né?
nesse único campeonato dos 10 mil que a gente vai rodar, ok? E aí a gente vai nos resultados, tá vendo? Os resultados ainda estão zerados, tá? E para cada time a gente coloca o lugar que ele ficou, tá? Para cada time a gente coloca o lugar que ele ficou. Vamos até passar isso aqui. E aí eu vou mostrar como ficam os resultados no momento. Então, vamos lá, o Cruzeiro ganhou um umzinho no terceiro lugar, que foi o que ele ficou. O Fluminense ganhou umzinho no sexto lugar, que foi o que ele ficou. O Flamengo ganhou umzinho no segundo lugar, o Palmeiras ganhou umzinho no primeiro lugar e assim por diante. Tá? E aí, a gente vai rodar isso agora exaustivamente, 10 mil vezes, para ver ao longo dessas simulações quantas vezes cada time vai ser campeão. Então, bora. Isso deve demorar, acho que um minutinho só. Mas eu vou pausar assim mesmo para não perder o tempo de ninguém. Então, o jeito que eu achei aqui, achei interessante, é como agora a gente tem que aconteceu, né? Nessas 10 mil simulações, o Cruzeiro venceu 212, até parece muito, mas em 10 mil não é tanto assim. Repara que ele, em terceiro lugar, ele fica, a maioria das vezes, fica em terceiro lugar. Das 10 mil, ele fica em 7.500 e tal. Vamos ver o Flamengo e o Palmeiras, né? Que são os que têm mais chance, tá vendo? O Flamengo ficou com 46 das 10 mil e o 4.600 e o Palmeiras com 5.154 vitórias nesses jogos aí ao acaso. E isso aí é muito fácil de transformar num data frame, né, no Pandas. E com isso, quer dizer, a gente consegue fazer o seguinte, quer dizer, a gente pode jogar isso para Excel do jeito que está, né? A gente faz com um data frame e joga direto para Excel. E tá, estou salvando em Excel aqui, né? Tá vendo? Do Excel. Mas uma coisa interessante também para salvar no Excel é dividir pelo número de simulações, porque aí a gente fica com os percentuais, ou seja, quantos percentualmente, quantas vezes o time venceu nesses 10 mil, ou tirou tal lugar nesses 10 mil, na verdade, né? E assim por diante. Então, vamos acabar de rodar e verificar então que ele criou essas duas planilhas aqui, tá? Vou pegar primeiro a planilha, entre aspas, original, né? Aqui tem a quantidade. Tá aí, tá vendo? São as quantidades de vitórias em 10 mil. Acho que está muito pequenininho, né? Vamos lá. Tá vendo? Nos 10 mil, o Flamengo leva 4.628 e o Palmeiras 5.154. Se eles fossem jogar esse campeonato, faltando essas partidas, tantas e tantas e tantas vezes. O Cruzeiro, que é ali, ó, lembra? Os 212 estão aqui. Mas como se for 10 mil, o que a gente tem que fazer é dividir isso tudo por 10 mil, ou seja lá pelo número que... O que é isso aqui? Ou seja lá pelo número que a gente quiser, tá? E para isso, então, tem essa... Vamos fechar essa aqui também, que eu abri de exemplo. Essa é a pessoal que eu mando abrir. Que é essa aqui, que é a planilha com os valores divididos por 10 mil para ver qual é a probabilidade. Com isso, quer dizer, 0,02 é 2%. É claro, os puristas quiserem, vem aqui e podem formatar um número com percentual, por exemplo, né? Para ficar mais bonitinho. E aí vai dar a probabilidade, por exemplo, do Flamengo ficar em primeiro lugar e ficar em segundo e ficar em terceiro. Tá? Então, com isso, a gente consegue a gente consegue... Ai, droga. Esse negócio, desculpem, eu sou ruim em vídeo. A gente consegue fazer com que a gente tenha uma ideia da probabilidade no momento de cada time vencer. Então, eu acabei não usando isso, mas simular várias vezes, pontuar, etc. Exportar para o Excel
Aqui está o meu contato, se alguém quiser conversar sobre o assunto, pode comentar, ou pode, mas não precisa, quer dizer, não precisa dar like, não precisa se inscrever, não precisa de sininho, não precisa de nada. Eu acho os meus vídeos uma droga, mas eu gosto de compartilhar, porque às vezes a ideia é legal e mais alguém fica interessado. Então é isso aí, obrigado pela atenção.